que ela está longe, né? Ela está na nossa volta, precisando de ajuda, precisando de evocação. Mas aí, daí a pessoa está lá, ela fica dentro da terra, na lama lá, fica anos rolando na lama, que é uma espécie de punição burra, né? Deus, na obra Nosso Lar, na obra do André Luiz, Deus é um ser meio burro, né? Porque é uma punição que não faz sentido. Olha, tu fez um mal terrível, José. Qual vai ser a tua punição? Rolar na lama. Por 50 anos ele fica na lama, dentro da escuridão. Olha, é como se o ser humano fosse mais inteligente que Deus para punir quem errou, né? Porque pega os pais, por exemplo, bons pais, quando o filho faz algo errado, coloca de castigo, tira alguma coisa que a criança gosta. Até os pais seriam mais inteligentes que Deus, né? Deus pega os espíritos que erraram e fica fazendo eles rolarem na lama ou serem torturados, ficarem. Até isso não faz sentido. Mas a gente vê que para Kardec não é assim, né? Os espíritos continuam vivendo aqui à nossa volta. E claro que eles podem partir. Aí não são todos, mas eles podem partir para outros planetas. Mas podem voltar, eles não estão presos. Lembrando que o nosso lar é uma prisão. As pessoas chamam de colônia, é tão bonito falar colônia, né? Aliás, entre aspas, né? Porque eu acho ridículo falar colônia. Mas as pessoas falam bonitinho, ai, a colônia, nosso lar. É uma prisão. As pessoas lá estão presas. A mãe que ama seu filho que está aqui na Terra, é Clarencio, né? O Clarencio não deixa visitar. E ainda pergunta se ela tem dinheiro para pagar a visita. Então, vejam o que virou o movimento espírita seguindo essas obras, né? E o pessoal. E para finalizar, eu estou falando demais, para finalizar. No Kardec Play, lá do Cosme, tem 2 palestras que foram colocadas lá há pouco tempo. Uma se intitula Perispírito nas Obras de Kardec. São quase 3 horas do Cosme falando do assunto. O Cosme pega toda a obra de Kardec e mostra Kardec falando do perispírito. E uma segunda palestra, que se chama Materialismo Sofisticado, do Cosme Massa, em que ele aborda justamente essas visões que estão nas obras, tipo o Nosso Lar, e ele destrincha o assunto comparando com a obra de Kardec. Eu vou dizer para vocês uma coisa: quem tem condições de assinar o Kardec Play, é um dever de todo espírita que tenha condições de assinar o Kardec Play. Porque é muito, mas não é pouco, é muito, muito bom todo o conteúdo que tem lá, mas agora tratando especificamente desses 2 assuntos. Quem assistir essas 2 palestras e ainda ficar com as obras tipo Nosso Lar, olha, tem que ser muito teimoso, viu? Tem que ser teimoso. Então fica como dica, assinem Kardec Play. Eu estou fazendo aqui a propaganda, eu não ganho nada com isso. Estou falando como alguém que assiste e que reconhece o conteúdo. Vale muito a pena, porque ele aborda de uma maneira muito, muito profunda em 2 palestras esse assunto. Passo para vocês. É só engrossando o coro aí com o Michel. Eu assino o Kardec Play, excelente. Tem palestras incríveis. O Cosme faz estudo sequencial das obras, assim como a gente faz também. Mas ele faz do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno. E tem essas palestras, né? Que muitas delas, as melhores, não estão no YouTube, estão lá no Kardec Play, então é fantástico realmente. Eu só queria fazer mais uma observação sobre essa questão das colônias, de como seria a descrição do mundo espiritual, né? Às vezes as pessoas dizem assim, bom, mas você está falando que não é assim, como é então? Eu digo assim, olha, não sei. Não sei. A gente pode dizer como não é o mundo espiritual. Não pode ter escada, não pode ter fábrica de suco, não pode ter tais coisas. Como ele é, nós não sabemos. É claro que não deve ser um nada completo, um vazio absoluto. Talvez não seja isso. Seria muito estranho se assim fosse.
Mas como é de fato, a gente não sabe. Então a gente precisa aprender a conviver um pouco com a dúvida. Como diria o Sócrates, né? Nós precisamos ter consciência da nossa ignorância, ter consciência do quanto nós não sabemos. O que eu sei, o que eu não sei. Eu sei até aqui. A partir daqui para frente eu não sei mais. E por enquanto não temos como saber. Não temos instrumentos para saber. Kardec não investigou a descrição física do mundo espiritual. É muito difícil a gente. Porque, veja, o mundo material a gente consegue descrever não só por conta dos nossos sentidos que a gente está vendo, então a gente descreve, a gente vê qual a nossa percepção, mas porque nós já compreendemos de tal modo as leis físicas que regulam a matéria conhecida aqui, a matéria visível, que a gente compreende a estabilidade que tem esse mundo material, porque a gente conhece boa parte da natureza da matéria, não a natureza íntima, mas boa parte da natureza da matéria. As leis físicas explicam, e aí a gente percebe essa regularidade das leis e a estabilidade que tem esse mundo. Como nós não conhecemos nenhuma lei que regula o funcionamento do mundo espiritual no sentido físico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque no sentido moral, do contato com o mundo material, a gente tem pela ciência espírita, mas a gente não sabe, não conhece as leis que regulam. Como é que eu posso dizer que um espírito habita uma casa assim, 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 tem um rio assim, 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 se eu não conheço a lei que vai... Como é que é? Tem estabilidade ou não tem? Percebe? É um mundo espiritual que tem estabilidade ou que vai ficar mudando o tempo todo segundo o pensamento dos espíritos? Porque a gente já ouviu isso também, né? Não, mas o espírito ele plasma com o pensamento dele. Ele cria o mundo espiritual com o pensamento dele. Tá bom, mas que estabilidade teria esse mundo se cada um pensa uma coisa contrária? Eu penso, tem uma casa ali, o outro pensa, não tem a casa, destrói a casa. E aí? Qual é a estabilidade desse mundo? Então, são coisas que a gente não consegue adentrar ainda. Não conseguimos. Então, a gente precisa ainda galgar muitos passos aí, compreendendo o que nós ainda temos de conhecimento do Espiritismo. Compreendemos muito pouco. Para depois entrar nessas questões mais aprofundadas que a gente não sabe ainda. No livro, nas obras de Kardec, é claro, né, que os espíritos dizem, né, não dá para descrever na vossa linguagem, né? A linguagem do ser humano é complicada, é ruim, né? Eles comparam nossa linguagem da mesma forma que um indígena tentando descrever a física, por exemplo. Eles fazem essa analogia. Imagina um indígena que nunca viu a civilização tentando descrever a física quântica, sei lá, a química. Eles comparam a nossa linguagem a isso, né? Então, ou a um cego, né, que não consegue descrever as cores. Então, não dá para descrever na nossa linguagem, né? Então, se não dá para descrever na nossa linguagem, não vai ser um carro, uma casa, porque isso a gente consegue descrever, né? Eu só queria comentar interessante o que o Michel falou, né? De como que a punição nas obras do Chico são simplórias, né? E na obra de Kardec é muito mais sofisticado e psicológico. Por exemplo, o que é pior? Imagina uma pessoa que foi viciada em cigarro, vai para o mundo espiritual e fica vendo as outras pessoas fumando e não consegue fumar. Isso é muito pior, esse sofrimento psicológico, do ponto de vista pedagógico, do que ele ficar rolando na lama, né? Então veja como é muito mais sofisticado, né? E não é só a punição, mas a reparação, né? Ou seja, ele vai reencarnar para corrigir os erros que cometeu, para
refazer aquilo, né? Então é uma visão muito mais sofisticada